aqui para mais um episódio do nosso WCast Elas Agregam. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos receber aqui à mesa, né, para trocar aí uma troca de experiência mesmo, de negócios, de vida, de inspiração. A Sabrina Pereira. Eu sempre tenho cola, tá, gente? Então, né, sempre vamos ver com uma colinha aqui, né? É isso. Sabrina da Idélia Ambientes Planejados, né, que está aqui em Balneário Camboriú já há 11 anos, trazendo um olhar diferenciado ao setor moveleiro. É isso, né, Sabrina? Seja muito bem-vinda. Eu estava stalkeando aqui, já stalkeei já há algum tempo, e achei muito, muito interessante que você coloca aqui que a chave do sucesso são as pessoas. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer. Bem-vinda te nós, receber né, aqui. Receber aqui. Essa parceria da Agrega Investimentos e Corporate, a W2W, a gente nasceu com o propósito, de fato, de fazer relacionamento com pessoas, porque pessoas compram pessoas. Então, essa sua frase é super assertiva. A gente veio conversando, né, aqui na entrada. E o Elas Agregam, somos mulheres empreendedoras, empresárias e que estamos à frente aí de tantos negócios e inspiramos tanto umas às outras. Contar um pouquinho aqui da sua história pra gente, como que a gente pode aprender ainda mais sobre planejamento, planejar. Então, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito honrada com o convite, representar as mulheres empresárias num ramo tão masculino, que é o ramo moveleiro. Então, estou atuando aí há 11 anos e estou muito feliz com o convite de vocês. Que bom, Sabrina. A gente sempre fala que quando a gente criou, né? Eu sempre falo isso aqui no podcast, né? A gente trouxe essa ideia para realmente dar voz, né, às mulheres aqui da região, às mulheres que estão realmente aí como empresárias, para que elas possam, sim, trazer a sua história, que elas possam, sim, falar como é que, né, elas começaram, para que a gente comece a desmistificar que nada nasce pronto, né? Sim. Que tudo tem um início, né? Tudo tem um planejamento, né? Tudo tem um posicionamento mesmo que seja nesse ambiente bem masculino, porque é engraçado porque a gente está super conectada aqui e nós três viemos de ambientes bem masculinos, né? O mundo das finanças acho que um dos mais, né, masculinizados e masculinos, e machista. A gente já parece que a gente já conquistou muita coisa, mas a gente ainda tem muito mais a conquistar. A gente falou ontem, né, sobre outras áreas também, a política, a construção civil, e certamente, né, como você trouxe aqui pra gente, a área dos móveis, né, eu vejo ainda por trás muitos homens. E eu tenho certeza que você tem que driblar a todo tempo e se posicionar enquanto mulher. A ideia aqui é a gente falar para todas que estão nos ouvindo de que sim, é possível a gente ocupar esse lugar até então só de homens, só que os homens ocupavam. Não é sobre uma disputa, como a gente fala, sim sobre um caminhar juntos. E a gente fez escolhas e a gente está aqui se dedicando, são 11 anos. Conta pra gente um pouco do início dessa história, porque a escolha, né? A gente sabe que empreender nesse país não é fácil e se tornar uma empresária de sucesso, mais difícil ainda. Então, divide um pouco do início da sua história com a gente. Eu trabalhava no comércio exterior e não estava feliz na época e recebi essa proposta do meu ex-sogro para montar uma franquia que é a Idélia. Então, na época, eu não tinha dinheiro para isso, né? O que eu tinha era conhecimento, eu era uma grande vendedora e acreditava nas pessoas, em que eu poderia contratar as pessoas certas para que estivessem ao meu lado, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. E aí, na época, tinha o BNDES, né? Em 2012, a gente pegou um empréstimo do BNDES, montamos a empresa e assim ela começou. Aí a gente deu muito com a cabeça na parede, porque eu não era do ramo, né? Eu era do ramo têxtil, trabalhei a vida toda com roupas. Minha mãe tinha uma loja em Balneário Camboriú. E aí a gente foi aprendendo. E o de mais interessante foi que as pessoas que estavam ao nosso lado foram nos ensinando. A gente foi contratando pessoas onde a gente acreditava no serviço delas, nas habilidades dela, no talento que elas tinham. E aí, assim, acreditando nas pessoas, neste projeto, a Idélia foi dando certo. E está aqui há 11 anos no mercado de Balneário Camboriú, fazendo o nosso trabalho com as pessoas, porque elas são o sucesso da nossa empresa. O time é tudo, né? O time é todo. É tudo. As pessoas que já passaram por lá são muito importantes para nós, como as que estão e as que virão, porque são elas que fazem a Idélia acontecer no mercado.
Perfeito, perfeito. Bom. Essa frase eu reforço muito, porque acho que sozinha, quando a gente tem um sonho sonhado sozinho, é um sonho. Sim. Um sonho compartilhado, ele se torna realidade. Sim. Então, muitas vezes as pessoas vão entrar, vão sair das nossas vidas e faz parte, são ciclos, mas você falou muito bem, é sobre as pessoas, a história construída, um CNPJ, como a gente diz, tem seus CPFs por trás. E uma história construída é feita de pessoas, né? As pessoas que aqui pertenceram, as que estão e as que virão. Isso. E aí você consegue personalizar. Você atende o seu cliente final de maneira mais humanizada, porque está ali printado dentro da sua empresa. Um pouquinho de cada um. É o coração, a dedicação ali das pessoas que vão fazer um trabalho a 4, 8, 10 mãos. Isso. E hoje, aqui em Balneário Camboriú, uma cidade que eu acho que ao longo desses 11 anos... Você viu se transformar, né? Crescer essa potência aí que está chamando a atenção do mundo, né? Por conta dos seus arranha-céus. O mercado imobiliário muito aquecido e, estrategicamente, acho que você foi ali num ramo correto, né? Dentro dessa visão. Como que hoje você vê os próximos, esses primeiros 11 anos e para os seus próximos 11 anos aqui na região? Você vê alguma expansão? Eu sei que é uma franquia, né? Uhum. Mas como que você se planeja para os próximos 11 anos que virão? Eu acredito que esse ramo só vai crescer. A gente brinca ali na loja, né? Uma frase nossa, que nós não temos concorrentes. Por quê? Isso é muito legal. Porque nosso serviço é único, né? Por mais que os móveis planejados, eles sejam, a maioria das marcas, com maquinário hoje, com muita automação, né? Todas as empresas trabalham com maquinário, ou é da Europa, ou é alemão, né? Na verdade, dificilmente uma indústria trabalha com maquinário simples. Todo mundo trabalha com maquinário hoje de ponta, que a gente chama, né? Então, assim, eu acredito que os serviços, eles nunca serão terceirizados. Por mais que a gente fale hoje, né, de uma inteligência artificial, tudo está sendo robotizado, na verdade, as pessoas não serão robotizadas. Então, estão até tentando fazer isso, né? Mas não vão conseguir, não. concordo com você. Por causa da emoção, né? Dos sentimentos que as pessoas têm. Então, ali na IDELI, a gente investe nas pessoas para que o nosso serviço seja diferenciado. Então, esse serviço, eu acredito que ele sempre vai ser uma referência e sempre vai ser solicitado, porque as pessoas que estão ali, cada uma no seu quadrado, como a gente fala, cada uma com as suas habilidades, cada uma com os seus talentos, elas estarão fazendo a diferença. Então, eu acredito que esse ramo só vai crescer, né? A construção civil em Balneário Camboriú está em expansão, né? E Até para outras cidades aqui em volta, né? E as pessoas vão precisar de imóveis. A maioria das pessoas de Balneário Camboriú são investidores. Elas precisam que alguém tome conta por elas, porque elas não estão aqui. Então, geralmente é o segundo imóvel, terceiro, mas são investimentos. Então, elas vão precisar de pessoas que cuidem delas, que cuidem do que é delas também, porque, na verdade, é o que a gente faz. Móveis é a última coisa que a gente vende. A gente vende serviços, né? O tempo todo. Perfeito. Que incrível isso. Eu acho muito interessante até colocar, né, essa questão da inteligência artificial, né? Tudo que estão querendo aí, que eu acho que sempre é válido, porque é uma potência, ele vem como uma ferramenta para alavancagem, mas o que tu aborda, né, que a gente vende serviço, que a gente está ali, né, para ser a cara, né, para as pessoas falarem com alguém, porque às vezes a gente está vendendo sonhos, por mais que seja para investidores, né, mas são pessoas que investem, né, então existe sonhos ali com certeza, né, então a importância de investir em pessoas, essa tua fala, né, que por mais que tenha toda essa tecnologia de inteligência artificial, mas as pessoas compram de pessoas. Sim. Né? As pessoas investem em pessoas. As pessoas confiam em pessoas. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem realmente para trazer essa força, essa ferramenta, este caminho, um meio, mas ela não vai ser o fator decisivo, né? Então, é muito importante a fala da Sabrina quando ela traz a empresa dela com essa filosofia, né, com essas premissas, assim, né, Sabrina? Humanizando, né? Humanizando. Porque o móvel é frio, é estático, e aí você traz a humanização. São pessoas que estão por trás
disso Sim. aqui foi um trabalho feito a algumas mãozinhas, né? Lá na loja a gente faz assim, independente de quem for atender o cliente, ele tem que estar com o mesmo propósito. Então, assim, mesmo que for a moça da limpeza, até os montadores, que é uma logística, né? O grande desafio dos móveis é esse, são muitas mãos. O cliente entra, tem uma secretária que atende o cliente, aí passa por uma vendedora, passa para projetista, que passa para um conferente, que passa, né, pelo financeiro. Até o marceneiro começar a trabalhar até começar naquele a móvel. montagem. E depois tem o pós-venda. Sim. Né? Então, que todas essas pessoas estejam com o mesmo propósito, que é a excelência do que nós vamos entregar para o cliente. Vai surgir problemas? Vai, mas nós vamos resolver. E sempre vamos estar diante de um ser humano. Então, a gente tem que entender as necessidades desse ser humano. Então, é isso que nós pregamos ali na IDELI. Como você falou, os móveis realmente são frios, né? Então, se a gente não colocar o nosso coração no que a gente está fazendo, não vai dar certo. E eu acredito que deu certo durante 11 anos por este motivo. Sabrina, hoje você, entre equipe funcionários mesmo e prestadores de serviços, quanto a sua equipe hoje está em qual número? Hoje são 14 colaboradores. Tá. Legal. E você comentou com a gente que no início, né, quando você fez uma mudança de carreira, e a gente imagina que a gente tem aquele sonho, vamos, né, fazer um projeto, muitas vezes a gente não se planeja, Sim. quebra a cara, você falou, né, Sim. mas não dá certo, você corrigiu a rota e conseguiu encontrar esse caminho. Sim. Vamos até para a gente poder falar que, de fato, quando a gente é empreendedor, a gente tem muitas ideias, né? E eu costumo também, repito aqui, que ser uma empreendedora e se transformar em empresária de sucesso há um caminho a ser construído. E muitas vezes essa mudança de rota se faz super necessário. Eu costumo falar que o planejamento financeiro, quando a gente já nasce uma empresa com todo esse entendimento, facilita. Não quer dizer que você não vai ter imprevistos. Mas eu vejo muitos brasileiros tendo a ideia, tendo o sonho, vai empreender, mas não tem um planejamento financeiro. E eu acho que muitas vezes acaba, não tive a reserva correta, coloquei dinheiro onde não tinha que colocar, não me imaginei que eu tinha todos esses impostos para pagar. Então, conta pra gente o que foi essa mudança de rota ali, o que você errou e o que você acertou nesse início pra gente poder falar para as nossas, né, amigas que estão aqui nos acompanhando e que querem empreender também. Eu fui para um mercado que eu não conhecia, né? Eu vim do ramo têxtil. Então, as pessoas provavam a roupa, elas iam para um provador, nós elogiávamos quando ela ficava boa, né? E quando não ficava, a gente encontrava a melhor roupa para ela pagava e ia embora. No ramo moveleiro não é assim. É totalmente diferente, Totalmente diferente. Então, eu tive que aprender a lidar com um cliente diferente, entender o cliente para poder atendê-lo. Então, a gente atende o cliente, faz um briefing, vê as necessidades dele. Aí ele volta, a gente apresenta um projeto, aí tem modificações. E na hora do pagamento, geralmente são valores agregados. E aí eu me deparei com permutas, pagamentos diferentes do que eu era acostumada. Modelo de negócio diferente. Modelo de negócio diferente. Então, eu tive que conhecer esse negócio que era novo para mim. Conheça o seu cliente. Estude sobre o negócio que você quer montar. Isso acho que é uma dica super importante. Conheça, pesquise e, no final, conheça bem o seu cliente. Sim. E com o tempo aí nós fomos entendendo do mercado, né? A gente foi aprendendo a conhecer este cliente e aí as coisas foram ficando mais fáceis, né? E é claro, a gente foi colocando uma equipe de pessoas especializadas também. Por exemplo, a ideia de não terceiriza a montagem dos móveis. É montagem própria, que é algo que a maioria terceiriza, né? Então, é algo que a gente zela, porque vai entrar na casa do cliente, né? Então, a gente está entrando em apartamento de milhões em Balneário Camboriú, onde nós somos responsáveis. Então, as pessoas que estão entrando lá são de responsabilidade nossa. Então, é muito importante que elas sejam do nosso time, da nossa equipe, né? Senso de dono. Isso. Já terceirizamos e não gostamos do resultado. Então, por este motivo, hoje, é só a nossa equipe que monta, né? Dentro de casa, e aí todo mundo com sentimento de dono, Isso. a equipe unida para entregar o melhor para o cliente final. Exatamente. Muito bom. Como a Lidy falou, né, a importância da gente conhecer, né, mas o que eu acho mais incrível
E eu acho que isso é uma capacidade, ou até uma habilidade, nem uma capacidade, mas uma habilidade imputada para as mulheres, acredito eu, né? Não, os homens que estão aqui não me julguem. Mas desse olhar, né? Do zelo, do cuidado, né? De falar assim, não, isso aqui é o cara que vai estar lá montando, ou o cara que vai fazer o briefing, né? Ele tem que ter a mesma percepção em todo o processo. E também, como a Lid falou sobre realmente, assim, conhecer, né, o próprio cliente, o que a gente nota, né, que eu vim de uma transição de carreira, a Lídia, eu acho que sempre teve nesse meio, né? Há 20 anos no mercado financeiro. Mas eu fiz uma transição de carreira bem robusta, vamos dizer assim. E por mais que, né, a gente estude para fazer essa migração, é diferente quando você está dentro. Sim. Né? Que é o que eu percebo que aconteceu contigo. Né? Que por mais que a gente estude o modelo de negócio, quando a gente está imerso, a gente vai entendendo, peraí, mas não é bem por aí. Né? Isso aconteceu comigo, né? E eu acredito, olhando a tua história, que é exatamente isso. A gente pode sim, a gente tem que se preparar, mas quando a gente está dentro, a gente precisa tomar decisões que mudam, né? A rota para que a gente entregue realmente algo diferenciado, algo personalizado, que vai fazer sentido, que traga um pouco da nossa essência, da nossa cara, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente, né, tem como realmente premissa mesmo, né? E eu vejo isso, assim, a gente... Eu acho que quando a gente entende que os nossos clientes são os nossos principais sócios, a gente consegue colocar ele no centro de tudo. Eu, nesses 20 anos de mercado financeiro, de fato, não fiz uma transição profissional tão forte, né? Apesar de ser formada em publicidade e propaganda, né? Minha primeira graduação, fiz essa mudança no sentido do que eu estudava para o mercado financeiro. Os números sempre gostei, sempre analisei, mas eu acho que talvez pela graduação em comunicação social, esse lado humano, ele veio forte desde sempre. Então, eu conheço com muita profundidade os meus clientes. Eles estão comigo, a maioria, ao longo aí de mais de uma década, desses 20 anos de mercado financeiro. Tenho certeza que foram eles que me trouxeram até aqui. Se hoje eu sou sócia fundadora da Agrega Investimentos e Corporate, é graças aos meus clientes e porque eu conheço profundamente cada um deles. E é isso, assim, esse cuidado. E tem a tua marca, né? Sim. Tipo, a marca da Lidiane, não somente do mercado financeiro, né? Não, que é frio. Que assim como é frio, é estático, são números, são gráficos. E o fato de eu humanizar o relacionamento com o meu cliente final não me torna menos competente. Então, assim, eu tenho todo um time comigo, a gente é uma equipe de especialistas, é uma equipe que entende a importância do nosso cliente ser o centro de tudo. E eu acho que é isso que faz com que as empresas que têm muito sucesso continuem crescendo. É quando a gente entende essa relação humanizada. Por mais que a gente tenha que usar a tecnologia a nosso favor, óbvio, né? Hoje eu não preciso mais ficar fazendo conta aqui de valuation na mão, vamos analisar esses números. Tem todo um sistema. Sim. E vamos usar e abusar da tecnologia ao nosso favor, mas não substituir isso aqui. Sim. Esse olho no olho, né? A gente falou muito ontem sobre conectividade. Essa conexão que a gente tem com o nosso cliente final, ela tem que permanecer. Sim. Sabe, Sabrina, quando a gente sempre traz, né, para pauta nomes, e aí eu fico sempre pensando, né, como a gente tem o objetivo mesmo de inspirar, pegando esse gancho do que a Lidy falou de conectividade, eu lembro, né, que é nosso primeiro contato, né, que eu falo que a gente se reconhece, né? Sim. E aí, quando eu trago nomes para a mesa, eu falo, não, tem que ser pessoas, aqui é um canal, né, para mulheres, para que a gente inspire e, enfim, transborde, traga realmente informação, mas que, sabe, que faça sentido estar aqui, né? E aí eu lembro quando a gente sentou para conversar, eu vim te apresentar um projeto, e eu lembro que a gente ficou acho que umas 2 horas conversando. Se não foi mais. Se não foi mais, e a gente pouco falou do projeto, Sim. né? Porque realmente a gente se conectou, pegando um gancho que a Lidy falou, porque existiu uma conectividade e aí o resto fluiu. Sim. E eu quero realmente, assim, porque como pessoas compram de pessoas investem com pessoas confiam em pessoas, sim, eu quero que tu fale um pouco assim, a Sabrina. Sabe, a Sabrina, né? A que tá ali carimbando a IDELI, né? Sim. Que eu acho isso incrível, né? A tua história.
Eu acredito que eu sou a alma da minha empresa, né? E eu acredito que tudo que você tem no interior, você encontra no exterior. Legal. Né? Então, tudo é energia. Então, quando eu vou para a empresa ou quando eu não estou na empresa, eu tento me conectar o tempo todo com os meus colaboradores para fazer o meu melhor, todos os dias. Então, ali na loja acontecem vários episódios que eu sei que eu posso contar com eles e vice-versa. Então, a gente está... Humanos encantam humanos. Então, assim, respeitando todos os homens, como a Raquel falou, que estão aqui. Estão aqui, que são a nossa equipe também. Com certeza. Mas qual é a diferença das mulheres no mercado de trabalho? Nós somos receptivas. Nós estamos abertas a receber. Então, a gente consegue envolver as pessoas, né? A gente acredita que todas as mulheres deveriam estar aptas para isso. Onde nós fazemos a diferença no mercado masculino, né? Quando nós levamos tudo isso para eles. Porque nós também temos o masculino, né? Sim, nós sim. somos ativas, né? Estamos sempre... Às vezes É o nosso lado masculino, o nosso lado feminino, assim como os homens também têm, né? Sim. E a gente tem que trazer, potencializar o melhor de cada um. Sim. Então, todos os dias eu me preparo para ser o melhor para mim. E quando eu sou o melhor para mim, eu entrego o meu melhor para o outro. Então, eu acredito que essa é a Sabrina no mercado de trabalho. Sempre buscando o meu melhor para que eu possa... Tudo que eu faço, eu levo para a minha equipe. Né? Eu vou buscar algo novo que eu estou fazendo para mim, eu vou lá e divido com a equipe. E muitos procuram fazer também. Então, a gente tem essa troca e nós estamos ali para crescer juntos. Esse é o grande objetivo. Quando eu cresço, eles crescem e vice-versa. E quando a gente passa por perrengue, a gente passa por perrengue juntos também. Então, acredito que é uma empresa muito humana, porque eu levei essa humanização. Eu, às vezes, sou criticada por confiar nas pessoas. Olha só o que a gente conversou ontem, A gente conversou ontem, eu até ia te perguntar isso, se ao longo desses 11 anos, e você que traz muito essa dedicação flui, né? Na pessoa, né? E traz ali para o seu time, certamente você já deve ter se frustrado com algumas. Muitas vezes. Muitas vezes. E é importante a gente não desistir. Eu aprendi, a gente falou muito sobre isso ontem, que não é sobre o outro, é sobre nós. Sim. Se eu me decepcionar com 1, 2, 3, e vai acontecer, e eu ficar descrente no outro... eu tô mudando a minha essência. Então, assim, as pessoas que entram na nossa vida... Eu tenho uma outra frase que eu adoro falar, que pessoas de sucesso não operam pessoas. Né? Então, assim, as pessoas que entraram na minha vida, na minha empresa, tentando me operar para se dar bem, seja de uma forma ou outra, porque tem umas que é mais visível, né? Sim. Agora, tem outras que se trajam de bom moço, boa moça, que estão ali com você, all in, e na verdade só está pensando no próprio umbigo, nos próprios benefícios e não pensa na empresa como um todo. Sim. Né? E a gente acaba se frustrando, mas a gente tem que continuar, tem que ser persistente. Eu sou crente 100% nas pessoas, que existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Sem sombra de dúvida. A gente falou muito sobre isso ontem. Assim, ontem. Depois do podcast, a gente foi almoçar e a gente ficou ressoando isso. Você acredita? O que eu acredito? Que com esses 11 anos, eu comecei a colocar os meus valores em pauta. Então, quando vai contra os meus valores, que você falou, a gente vê no começo. Só que, às vezes, eu vou falar por mim. Claro. Eu cedi trabalhar com algumas pessoas por benefício do que aconteciam quando elas faziam o trabalho delas bem feito. Mas faltavam os pilares no qual a minha empresa hoje não abre mão. Então, hoje... No início, a gente precisa, muitas vezes, assim... No nosso íntimo tá nos dando um alerta de que aquela pessoa não tem os mesmos princípios e os mesmos valores, mas ela vai entregar aquilo ali que você precisa, né? Então, você acaba colocando ela numa caixinha esperando, no fundo, a gente espera o momento que a gente vai se frustrar. E depois você vai pagar o preço, né? Vai. Né? E aí, como você falou agora, eu acho que as mulheres são muito intuitivas, que é outra qualidade que nós temos no mercado de trabalho. Isso que você falou, a gente sente o tempo todo. Nós duas acabamos de nos encontrar subindo, né? Pra gente gravar. E já, oi, tudo bem, né? Já fomos super receptivas uma com a outra. Era a nossa energia que estava se conectando ali, né? Perfeito. Então, eu acredito que isso acontece o tempo todo. Então, assim, eu sempre falo, é uma frase minha. O dia que eu tiver que deixar de confiar nas pessoas, eu fecho a porta da empresa, né? Certíssima. E eu não trabalho mais. Porque as pessoas é que fazem acontecer. E tanto o cliente quanto o colaborador, todo mundo é uma troca. E o que eu tenho que estar bem,
para mim, oferecer o meu melhor para que essa troca que venha de lá seja receptiva ao que eu tenho aqui. Que seja equilibrada, né? Que seja equilibrada. Ah, Sabrina, mas ser um mundo cor-de-rosa? Não Não vai ser. Não existe, Não né, existe. gente? Ontem a Raquel falou uma frase muito importante, que eu acho que cabe muito agora, fazendo um parêntese aqui para você continuar, é que quando a gente se coloca naquele lugar de que eu fui arrogante, eu fui errada. Porque por mais que você está ajudando, né, no seu íntimo, você vai fazer além do que uma empresa, do que um CNPJ, porque um CNPJ só existe com os CPFs por trás. Sim, com então, certeza. assim, a gente que é mais, acho que aflora mais o nosso lado feminino aqui, de abraçar, de acolher, de fazer além do que uma empresa precisa. Mas só que o outro talvez não vai reconhecer isso. Não vai reconhecer todos os adornos que você colocou ali. Então, a gente ontem falou sobre hotéis, restaurantes, viagens, enfim, de você trazer a pessoa, às vezes incentivar num curso, numa certificação. Assim como a Raquel dividiu comigo ontem, eu também já paguei várias vezes certificações para as pessoas entrarem, dar a oportunidade de vir para o mercado de trabalho. É possível. Só que será que essa pessoa realmente quer? Será que esse é o valor dela? Isso isso. faz sentido para ela? Será que esse é o valor dela? Então, assim, ela vai achar que é obrigação nossa. Então, assim, é obrigação você sentar num restaurante e pagar o almoço para todo mundo. Assim, né, tem pessoas que pensam assim, porque você é a dona da empresa e você... obrigação e não cuidado, né? O interessante é a gente aprender o que é valor para cada um. Porque aí você consegue, né? Como eu falei, 14 colaboradores, cada um vai ter um valor. E aí, tu conseguir trabalhar com que aquele valor seja importante. Claro, a gente tem o principal, o propósito da empresa, mas... que cada um vai dar valor para aquilo que você vai oferecer para ele, e aí você vai entender o que faz sentido para ele, para poder oferecer. Porque tem pessoas que a viagem em um restaurante... acho um desperdício de dinheiro, né? Eu amo, né? Sou suspeita a falar, amo uma viagem, amo um restaurante, né? Mas pra ele não é. Pra pessoa não faz sentido. Faz sentido que você faça outra coisa pra ela, e aí você procura descobrir o que realmente vai... Sabe que uma ferramenta legal, até colocando isso, que eu aplicava, né? Quando eu estava no corporativo, que eu acho que é bem interessante, e claro, veio top-down, né? Já venho dentro da estrutura do corporativo, mas é uma dinâmica onde você reúne os colaboradores e você, nessa dinâmica, pede para eles desenharem o que é sonho para eles, né? Para que você, como liderança, consiga enxergar. Para a Lidiane, sonho é realmente eu ganhar X mil, X milhões, né, galera? Vamos falar milhões, né? Milhões, por favor, né? Com certeza. Mulheres milionárias. Milionárias. Sim, todas. E aí você consegue enxergar que o outro é... comprar uma casinha para daqui 5 anos plantar ali no seu jardim. E tá tudo bem. E aí você consegue entender, né, essa medida, né? E aí você consegue traçar junto com esse teu colaborador caminhos que sejam sustentáveis, que você vai conseguir junto, que é uma das filosofias da Sabrina com a Ideli, junto com ele para que ele alcance, né, junto com a empresa, esse crescimento e os sonhos que podem ser diferentes, sejam não existe, né, gente? Sejam. Pelo amor de Deus, socorro Deus. Sejam alcançados dentro dessa, né, dessa trajetória com a empresa, né? E é muito, muito, muito válido. Quem não fez, eu convido a fazer, porque você realmente percebe muitas coisas ali. Percebe até pessoas, que é o que a gente estava falando, que não querem, né? A pessoa tá ali, 1 ano, e eu quero ir pra Bali. Vou lá vender miçanga na praia, sei lá. Não, e vai ter aquelas pessoas que vão querer que a gente realize o sonho delas. Então, assim, essas pessoas são aquelas que hoje a gente não tem mais aquela exceção. Acho que no início, como você colocou, né, você acaba no seu íntimo sabendo que vai dar ruim ali na frente, mas vou colocar porque preciso. E aí depois você vai vendo que os princípios e os valores devem ser inegociáveis. Quais são os seus valores hoje da empresa? Você tem lá o seu brand book, missão, visão, onde valores. você tem a sua missão, valores e propósito? Sim, a gente tem a missão de ser referência e ter excelência no mercado moveleiro. E para trabalhar na IDL, tem que ter muito respeito e que a gente possa confiar um no outro. Assim começa a nossa relação ali na IDL. Então, a gente sabe que vai precisar um do outro em algum momento. Então, ali a gente sabe que se precisar,
vai ter alguém para contar. E a gente vê isso nas ações, no dia a dia, vários fatos que aconteceram, chuva, que a casa estragou, a pessoa ficou sem alimentos ou sem roupas, todo mundo se une e ajuda. E eles só me comunicam. Sabrina, a gente fez tal coisa e eu fico impressionada. Ai, que lindo. Porque hoje é algo natural de todos ali, um ajudar o outro. A gente Ou seja, a cultura já está constituída. Está lá, né? impregnada em todos. Então, toda sexta-feira a gente tem um café coletivo, onde 2 pessoas promovem esse café, e ali a gente tem trocas. Ai, que interessante isso. Então, as trocas são falar do pai, falar da mãe, falar da sua família, e quando você faz isso, você mostra todos os seus valores. Tudo que realmente é importante para você. Sim. Então, ali na loja, todo mundo acaba se envolvendo, não se metendo, mas se envolvendo na vida do outro para entender. E os próprios colaboradores que proporcionam esse café da manhã. Sim, sim. Muito é o legal. café à tarde. Hoje sou eu e a Daiane, que é a vendedora, legal. consultora da loja, que vamos promover o café. E aí ela vai fazer um bolo. Como eu tinha... Vou chegar lá, eu acho Oh, isso Eu também pensei aqui Às agora. 16 horas, estão convidadas. Olha, vim aqui. Cheguei do tava nada. passando. Estava passando do nada. Você falou uma palavra que foi a palavra que ontem a gente encerrou depois do nosso podcast e a gente falou de respeito. Dentro da Agrega, a gente tem os valores da lealdade, confiança e eficiência, que são inegociáveis. Até porque a gente trabalha fazendo gestão de recursos de terceiros. Então, não dá para ser ineficiente, nem pensar em ser. Então, a gente Ou não tem que- confiável, né? Então a eficiência também leva à confiança, porque eu tenho, não vou, se eu desconfio que alguém vai me roubar, eu não confio. Exatamente. Mas eu também, se eu não tenho a segurança de que ele vai ter competência para fazer aquela função, eu também não vou confiar. Sim. Então, assim, a confiança e a eficiência tem que andar no nosso business. Mas, assim, a palavra lealdade, né? Não é de Lidiane Leal, né? Meu nome, que eu tenho muito orgulho. Mas, assim, a lealdade hoje, ela traz todos os outros. Quando você tem um colaborador leal, quando você é leal com seus clientes, quando você é leal com seus valores, a gente consegue trazer pessoas para o nosso lado, dar acesso às pessoas corretas. Então, a gente tem que ser leal, inclusive, aos nossos princípios e aos nossos valores. Tem que ser inegociáveis. Ali na loja acontece muito da gente entrar na casa de um cliente e vários fornecedores entrarem ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, o cliente liga para reclamar de alguma coisa e eu não falo nem com o colaborador, eu falo, não foi a nossa equipe. Porque eu sei do que a gente prega Se e do confia e do que a nos gente- Qual que é o seus- processo, né? qual é o também. processo. Exatamente. Então, quando a gente tem isso muito bem estruturado, É importante, as É pessoas importante. as pessoas falam assim, você é louca de ser empreendedora no Brasil e, né, prestação de serviço. Eu tenho tanto prazer no que eu faço, tanto prazer, porque confiar nas pessoas e elas te darem o resultado, porque elas também confiam nelas, é algo que não tem palavras para explicar o sentimento que eu tenho em relação a isso. Porque é isso que faz sentido na vida. As pessoas e essas trocas e realmente você fazer um trabalho em conjunto. Porque ninguém faz nada sozinho. Muito Ai, interessante. perfeito, Sabrina. A gente Oh, já foi avisada Aqui que é 10 minutos. acabou aqui. Não, tem 10 minutos ainda. Eu acho legal a gente abordar e estruturar tudo que a Sabrina está falando, que quando a gente traz aí para modelos de negócio, né, quando a Sabrina fala que ela, dentro da visão dela, que ela quer se tornar, que ela quer, né, ser referência, não se tornar, mas ser referência, né, nesse mercado, né, Sabrina? E aí, quando eu olho, né, tô falando que dentro da tua empresa existe a preocupação com o ser humano, com esse olhar humanizado, e quando você fala isso da sua equipe, e quando você traz que dentro, né, da tua estrutura você tem processos, que você tem esse olhar de entender, né, quais são os valores de cada um que está compondo a tua equipe, automaticamente você está lá atingindo o teu objetivo para o teu cliente que vai procurar a IDL de confiabilidade, de ser referência, porque você não vai ser mais um no mercado, Sim. né? Porque você está mostrando, e isso é muito legal a gente falar, porque tem muitos clientes, que eles não negociam valores, né? Sim. Então, quando eu falo que eu vou procurar uma empresa que planeja móveis, eu quero simplesmente que ela tenha os mesmos valores que eu. Sim. Porque por mais que eu seja um investidor, né, eu tenho valores, sonhos
que são inegociáveis. Com certeza. Então, automaticamente, eu vou me conectar com empresas ou com prestadores de serviços que vão entregar isso. Mas inconsciente o tempo todo nós estamos nos conectando por valores. Nós não estamos aqui uma na frente da outra Verdade, por acaso. é verdade. Né? São os valores. Eu não conhecia a Lid, estou vendo ela falar sobre lealdade, sobre respeito, sobre confiança, e não é por acaso que a gente está juntas, né? É verdade. Não, porque tudo na vida é inconsciente, mas a gente se conecta através dos nossos valores, né? Muito legal. Ai. Eu quero só que tu deixe aqui, de forma aí breve, faça um pitch de vendas. Agora vamos botar ela aqui pra fazer pitch, tá, galera? Quem quiser realmente entender, conhecer um pouquinho mais, né, da tua prestação de serviço como IDELI, como é que a galera faz, né, como é que é esse processo. O meu Instagram é @idelibc.sabrina. E para conhecer os nossos serviços, tem que ir até a empresa, conhecer a nossa equipe, porque móveis, vamos falar, a maioria são muito parecidos, mas a minha equipe, ela é diferenciada. Então, vão lá conhecer as pessoas que trabalham conosco para poder entender o que nós podemos entregar para vocês. Uou! Muito bom. Muito bom. Muito foi ótimo, né? E vai fluindo, e é isso, Sim. eu acho que é o recado aqui desse nosso bate-papo. São as palavras que a gente repetiu aqui: confiança, lealdade, eficiência e respeito. Sim. Estruturação, né? O negócio... Pessoas compram pessoas, né? Pessoas negociam com Sim. pessoas. E uma empresa é feita de pessoas. Sim, com certeza. E olhar bom. nos teus olhos que brilham, da Raquel, né? E a gente vê essas mulheres, assim, com esse brilho e dando o seu melhor. É isso que a gente procura fazer todos os dias, né? Mesmo esses olhinhos meus que estão resfriados, tá, gente? Porque eu tô assim hoje, ó. Mas eles são fortes, eles são lindos. É bom a gente tocar nesse ponto. Como é bom a gente estar entre mulheres, trocando Sim. essa energia. Mulheres inspiram mulheres. Exatamente. Vamos acabar com essa história de que mulher mimimi é não. tititi, que a gente está disputando o tempo todo. Não. Sororidade feminina, sim. Sim. E é isso. Parabéns pela sua história Obrigada. inspiradora. Obrigada. E por colocar tanto sentimento Muito obrigada. na sua empresa. Eu que agradeço poder estar falando um pouquinho sobre a minha história, sobre as pessoas que trabalham comigo. É uma honra. E espero estar aqui mais vezes. Vamos estar, com certeza. gente, Sabrina, com obrigada, certeza. tá? Obrigada. Foi um prazer te receber mesmo. A nossa conexão já, né? Eu falei assim, meu Deus. A gente até estava num momento, né? A gente só nós sabemos, né? E foi realmente bem genuíno e eu fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigada. E assim, né, quem estiver assistindo, né, que possa acessar tanto a IDELI para conhecer um pouco mais da história, a Agrega Investimentos e Corporate. A gente sempre deixa esse recado. O W2W é uma união de forças para que cada vez mais possamos ir além. Exatamente, é isso. Curta, compartilha, acessa o canal, arrasta pra cima, mentira. Envia, pede pra todo mundo seguir, vai lá no YouTube, assiste. Assim, vai né, tá a blog tá on. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Também. Sabrina. Muito obrigada, gente. Agora a gente tá fazendo assim. Prazer ter você aqui. Obrigada.